Histórias em quadrinhos. Antes era uma diversão mais voltada para o público infantil. Depois foram reconhecidas como literatura e ganharam fãs de todas as idades. Quem contribuiu para esta transformação foi Neil Gaiman. O trabalho do inglês influenciou textos e traços de vários profissionais e agora se consolida no cinema. Em 4 anos, esta editora vendeu mais de 100 mil títulos de história e de literatura adaptados para os quadrinhos. Você amplia muito o universo e você, ampliando, você fortalece esse mercado. E você também investe nos grandes ilustradores, porque você tem grandes nomes da ilustração que começam a se dedicar cada vez mais ao quadrinho e a essas adaptações. Uma linguagem que também agrada os adultos e um mercado que cresceu junto com a popularidade de Sandman, o mestre dos sonhos. Ele é caracterizado por uma busca de um quadrinho mais adulto e pela revisitação ou pelo diálogo com outras formas de comunicação e com outras formas de literatura. Assim, ele vai ter relação com a literatura clássica, com as lendas, com os contos europeus, com as histórias infantis e assim por diante. Foi o texto do inglês Neil Gaiman que fez o jornalista Phil Gomes se tornar um fã de Sandman. Ele trata sempre de temas aparentemente fantásticos, mas que tem muita ligação com o cotidiano nosso mesmo, com o que a gente encontra, os nossos anseios, nossas frustrações, nossos sonhos, nossos desejos, né? Talvez ele atinja muito mais as pessoas por conta de ele trabalhar também com cultura de massa. Mas ele consegue ultrapassar o limite e consegue ser extremamente literário. Eu acho que nesse aspecto ele consegue ser muito importante dentro da história dos quadrinhos. Ele optou pela parte narrativa, pela parte de roteiro. E daí escolhendo o desenhista que vai fazer parceria com ele. Ele passa para o desenhista os principais parâmetros que ele deseja ver na história. Entre os vários profissionais que desenharam Sandman está Otávio Cariello. Gaiman aproveitou uma onda que a gente chama de invasão inglesa, né, dos quadrinhos americanos. Começou inicialmente com grandes escritores, mas eles vieram ancorados com bons, fantásticos ilustradores. Fãs de Neil Gaiman se inspiram nas obras do inglês para criar personagens. Vivia nesse universo de ler o material dele e acabei absorvendo muita coisa, assim. Hoje eu publico com esse universo das fadas e tal, que tem muita referência assim, no material dele. Eu acabei criando um personagem no meu livro chamado Onirus, que foi totalmente inspirado pelo Morpheus do Sandman, né, do Neil Gaiman. Os personagens dele são sempre muito sedutores e tem sempre um cuidado muito especial com as mulheres, e as personagens femininas dele são fantásticas. A personagem Coraline saiu da literatura para virar filme. That should never be opened. Nesse último filme dele, ele trabalhou bem próximo com o diretor e ele disse que a tendência, o próximo passo é ele dirigir alguma coisa. Esse é o aspecto mais importante da obra de Gaiman, é que ele não vai se ficar apenas no meio quadrinhos, ele vai buscar trabalhar com várias outras manifestações. Antes de ser roteirista de quadrinho, ele é um escritor, e um bom escritor. E ele costuma trabalhar todas as obras dele em camadas distintas, e isso permite com que você atinja públicos diferentes. Roteiro, literatura, quadrinhos. Neil Gaiman participou de 6 produções para o cinema e a televisão. Nas várias formas de expressão, o escritor premiado transporta fãs do mundo todo para o universo fantástico com personagens que falam dos sentimentos humanos. Até hoje, o britânico Neil Gaiman recebeu 24 prêmios literários e seus livros estão na lista dos mais vendidos do New York Times. O escritor vive com a esposa e filhos em Minneapolis, cidade na região norte dos Estados Unidos. Mas foi em Santa Mônica, na Califórnia, que ele conversou com o Canal Futura. A entrevista inédita você assiste no Sala de Notícias, que começa logo após o Jornal Futura.